internautas, irmãos em Cristo, que têm nos acompanhado através da nossa TV EBD, nossa escola dominical. Estamos aqui mais uma vez para a ministração e gravar também a nossa videoaula, esta matéria tão importante da série de estudos desse trimestre, intitulado Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Aqui está o nosso manual de estudo, a qual são baseadas as nossas lições. Muito bem. Hoje, domingo 2 de setembro, nós estaremos tratando do assunto, o tema da nossa lição, que é ofertas pacíficas para um Deus de paz. A nossa leitura em classe, ela se encontra no livro de Levítico, capítulo 7, e versículos de 11 a 21. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa pode acompanhar a leitura desse texto bíblico. Temos também o nosso texto áureo, que é o texto-chave da lição, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, e versículo de número 15, que nos diz o seguinte texto: portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Oferecer sempre sacrifício de louvor. A nossa verdade prática, ou praticamente o tema central da nossa lição, diz assim: o crente oferece sacrifício pacífico a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Então, o crente oferece sacrifício pacífico a Deus quando pratica e semeia a paz de Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, hoje nós estaremos estudando esse tema tão glorioso, esse tema abençoado. Espero que os meus queridos colegas, irmãos em Cristo, possam tirar um bom aproveito deste material e dos estudos pelos quais nós estaremos aqui junto abordando. Meus queridos, oferta pacífica ou oferta de paz, sacrifício pacífico ou sacrifício de paz, é uma palavra que vem do hebraico Zevah ou Shelamim. Esses sacrifícios, eles eram oferecidos por aqueles que desejavam expressar adoração e louvor a Deus, bem como sua paz e gratidão para com ele. Geralmente, por uma bênção recebida, também eram divididas em 3 espécies, que era a oferta de gratidão, oferta por voto e oferta voluntária, dentre as quais a oferta de gratidão ou a oferta de louvor era a que mais se destacava entre as demais ofertas. Então, a oferta de gratidão, oferta de louvor, nós vamos encontrar muitos temas na Bíblia, principalmente em Salmos, Davi, Asáfer e outros, que expressam a sua gratidão e o seu louvor a Deus, forma de cântico e forma de uma adoração a Deus. Eu creio que posso até afirmar que toda nossa forma de adoração a Deus, ela é uma oferta de gratidão ou de louvor, pelos benefícios que Deus tem feito por nós, pela sua longanimidade, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua glória e pela dádiva que Ele tem nos dado da salvação e de por nós podermos assentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, há 5, ou pelo menos 4 ou 5 tipos de oferta que nós vamos encontrar. Nós temos aqui a oferta queimada, Levítico capítulo 1, versículos 6, 8 e 13.
qual era o conteúdo dessa oferta, né? Era um boi, cordeiro, bode, ou um pombo macho, ou um pombinho sem defeito. Qual era o significado desse sacrifício, dessa oferta queimada? Essa oferta voluntária simbolizava completa entrega a Deus. Então a oferta queimada através do cordeiro, do boi, pombinho, ou etc., né? Essa era uma oferta voluntária e simbolizava completa entrega a Deus. Pois nós temos também a oferta de cereal. Levítico capítulo 2, versículo 6 e do 14 ao 23. Qual era o conteúdo desta oferta de cereal? O grão, flor de farinha, com óleo de oliva e sal, mas nunca com qualquer tipo de fermento, porque fermento é símbolo do pecado de levedação. Significado desta oferta: a refeição, seguindo essa oferta voluntária, simbolizava comunhão com Deus e ação de graça por bênção. Então era a oferta de cereais, né? A oferta pelo pecado. Levítico capítulo 4, versículo de 1 a 15, também 13, 6 de 24 a 30, e tem mais de 12, 6 a 8, e capítulo 14, versículo 12 a 14. Qual era o conteúdo, o objeto dessa oferta? O animal específico era requerido dependendo do status ou posição social que a pessoa ocupava, né? O muito pobre era permitido trazer uma oferta, uma oferta fina, flor de trigo. Então, dependendo do status social, poder aquisitivo, a pessoa oferecia então a sua oferta a Deus, e esse era o conteúdo. O que significava essa oferta? Pelo pecado ou impureza. Depois nós temos também a oferta pela culpa. A oferta pela culpa, nós vamos encontrar esses registros no livro de Levítico, capítulo 5, versículo 14 a 6. Levítico 5, capítulo 14, capítulo 6, verso 7, capítulo 7, versículo 16, capítulo 14, versículo 12 a 18. Qual era o conteúdo dessa oferta? Valioso cordeiro ou ovelha sem defeito. Então, o conteúdo para essa oferta era um cordeiro especial, valioso, ou uma ovelha sem defeito. Não podia ter defeito, porque ele tinha a símbolo que tipificava a pessoa de Jesus. Então, no caso, o significado. Essa oferta era requerida se uma pessoa violasse o direito de alguém, como por furto. Era também requerida quando houvesse cura de lepra, pois Deus era privado de um adorador, enquanto a pessoa estivesse doente. Então a lepra sempre foi caracterizada como pecado no meio do povo, e especialmente para a lepra, quando purificado, era oferecido então essa oferta da culpa. Nós temos alguns fatos a respeito dessas cinco ofertas que eu gostaria de passar a falarmos um pouco sobre elas. Nós temos essas cinco ofertas. Primeiro, foram ordenadas ainda que voluntária. Porém, voluntária, mas havia uma ordenança a respeito disso. Todas, esse tudo de manjar, elas continham sangue. Toda este manjar eram expiatória. O sangue derramado era um sacrifício, a entrega de uma vida, uma substituição. Ou alguém, no caso o cordeiro, que substituía
neste caso, o pecador ou aquele que estaria oferecendo a sacrifício a Deus. E depois também era uma oferta perfeita, uma oferta sem mancha. Analisando ainda a questão da oferta, as 5 ofertas em ordem. Nós temos o holocausto, que era com sangue, temos a oferta de manjar, que era sem sangue, temos aqui a oferta pacífica, que também envolvia sangue, a oferta pelo pecado com sangue e pela culpa, e a oferta, a oferta pela culpa, que também ela era com sangue. Então nós temos aqui a ordem e uma análise dessas 5 ofertas. As 5 ofertas representadas ou contido ou de acordo, alinhadas-se aos evangelhos. A oferta de manjar sem sangue, ela representava a perfeição do homem Jesus. Então a oferta de manjar, que era sem sangue, ela representava a perfeição do homem Jesus. Mateus apresenta o perfeito Messias de Israel. Marco apresenta o servo perfeito. Lucas fala do varão perfeito. E João, o Filho de Deus que se fez carne. Então vemos aqui uma relação dessa oferta de manjar na representação da perfeição do homem chamado Jesus. Mas qual o significado das ofertas para nós nos dias atuais? E obviamente que ela tinha muito mais valor e elas eram, ou ela apontava para algo novo no Novo Testamento, mas ela tinha um valor especial para o povo de Israel. Primeiro, o holocausto significava consagração pessoal. Manjares, consagração dos bens. Pacífica, comunhão com Deus. De pecado, perdão. De culpa, restituição. Quando nós falamos sobre a questão dos leprosos, né? E após ser curados, ofereciam a Deus uma oferta pela culpa, então eles eram restituídos ao convívio da sociedade, da igreja e do seu povo. Veja a importância, então, dessa oferta. Aliás, todas, né, são de grande importância para o povo de Israel e numa representação simbólica, mais tarde para a igreja, para nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou e nos comprou da culpa e do pecado. Porém, a oferta pacífica, ela possui um valor de alta excelência para nós. O que era então uma oferta pacífica? Vamos falar agora mais diretamente a esse tema, que é o tema da lição. Oferta pacífica era uma oferta voluntária. Segundo Levítico, capítulo 7, verso 2, essa oferta, por ser uma oferta voluntária, ela era acompanhada de ações de graça. Nela não se permitia nenhuma petição, ou seja, apenas a gratidão a Deus era apresentada na oferta pacífica. Orava agradecendo por todas as bênçãos e galardões e livramento. Meus queridos e amados, queridos internautas, você que nos acompanha, quantas vezes nós temos dobrado os nossos joelhos para adorar a Deus e apresentamos a Deus uma lista de pedido. E esquecemos muitas das vezes de fazermos uma lista de agradecimento.
E eu uso dizer que tem momento que nós temos vergonha de dobrarmos os nossos joelhos para orar e pedir. Porque são tão grandes as bênçãos de Deus na nossa vida que a gente tem vergonha de pedir para Deus. E é tão bom quando você pode dobrar os seus joelhos, ou mesmo seja com a posição que você ocupa para fazer a sua oração, fazer também nessa oração um pedido de gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo benefício, pela saúde, pela paz, pela família, enfim, por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Isso, ela é caracterizada como uma oferta pacífica a Deus, voluntária, um coração voluntário, uma alma anelante, uma alma grata a Deus. Então nós temos dentro da excelência da oferta pacífica, nós temos alguns tipos de oferta que nós vamos estudar, vamos conhecer, que eram símbolos, né, que eram feitos no passado, mas que têm representação para nós no Novo Testamento. Primeiro, ação de graça. A oferta por ação de graça, ela envolvia bolo, os cascurões que eram oferecidos a Deus. A carne devia ser consumida no mesmo dia. Tudo que era trazido a Deus, nessa oferta, ela era acompanhada de louvor a Deus. O nosso texto áureo, que nós citamos, de Hebreus capítulo 13 e verso 15, ele fala sobre esse tema. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Pois nós temos também o voto. Os israelitas, eles traziam votos prometendo oferta pacífica a Deus. Nós temos aqui no caso de Jacó, temos o caso de Ana, que daqui a pouco nós vamos estudar, do próprio Davi, que fizeram votos a Deus e de uma forma gratificante ofereceram a Deus. Gênesis capítulo 28, verso 20, 1 Samuel capítulo 1, verso 11, os senhores podem ler e tirar algumas conclusões. Nesse caso, o sacrifício poderia ser comido no dia e no outro dia. Então, existiam algumas regras para aquilo que era oferecido a Deus, e aquele alimento, aquela oferta, ela poderia ser consumido no dia ou no outro dia. Veja que quando nós fazemos aniversário, a gente faz um bolo, canta um parabéns, e muitas das vezes a gente esquece do real significado dessa comemoração, porque nós estamos comemorando uma festinha. Poderíamos aqui colocar que aquela representação simbólica pelos ingredientes que compõem a festa do aniversário, ela seria uma oferta de gratidão a Deus, a qual nós vamos nos alimentar dela. É óbvio que não cabe isso no Novo Testamento, mas ela traz uma simbologia do Antigo Testamento. O voto era uma ação voluntária, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos fazer sacrifício de tolos. Se votar, devemos pagar o nosso voto a Deus. Ele é um voto, é uma ação voluntária e devia ser realizado com alegria. Fez o voto, recebeu a bênção de Deus, a pessoa deveria fazer isso com alegria ao Senhor. Recebeu, deveria fazer com alegria ao Senhor. Quantas vezes as pessoas fazem um voto a Deus e depois sentem dificuldade para cumprir esse voto? Principalmente quando o voto ele envolve
finança, quando envolve dinheiro. Na hora de se fazer o voto, não se pensa no valor, não se pensa talvez na consequência de ter que tirar aquele valor, aquela soma. Mas se votou, temos que honrar o voto que fizemos, porque deveria ser realizado com alegria. E eu penso, e posso até afirmar, que se esse voto fosse feito com tristeza, certamente Deus não ia receber. Depois nós temos também a oferta movida. A oferta movida ela era entregue ao sacerdote, que completava então o ritual. Levítico capítulo 7 e verso 30. O sacerdote movia essa oferta perante o Senhor. Ele trazia sua oferta ao sacerdote e ele movia esta oferta a Deus. Mas qual era os objetivos das ofertas pacíficas? Obviamente que ela tem um valor, ela tem um objetivo pelo qual o ofertante estaria ofertando. Nós não podemos fazer nada a Deus se não houver um objetivo pelo qual nós estamos ofertando. Porque se a nossa oferta não tiver um objetivo, obviamente nós não sabemos nem a quem estamos endereçando esta oferta. Então ela precisa ter um objetivo. E um dos objetivos, que para mim é o objetivo maior, que é aprofundar a comunhão entre Deus e o crente. Aprofundar a comunhão entre Deus ou o ofertante. Usei a palavra crente aqui no sentido de cristianismo, de todo aquele que serve a Cristo. Crente é uma expressão assim meia forçada, mas eu vou colocar aqui a expressão cristão. Independente da sua religião, independente do seu credo, toda a sua oferta a Deus, ela tem que ser para aprofundar a comunhão entre Deus e você, entre Deus e o ofertante. Também levar o ofertante a reconhecer que tudo vem do Senhor. Salmos de número 24, verso 1, a Bíblia vai falar que tudo é do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Vejam então, queridos, que nem mesmo esse espaço que nós estamos usando para gravar essa videoaula nos pertence. Porque o tempo pertence a Deus, o espaço pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus. Todos os aparatos que tenho aqui pertencem a Deus. Ele simplesmente colocou em nossas mãos para que nós, como os mordomos, pudéssemos administrar e também usufruirmos dessas propriedades que é dele, mas que ele nos deu como concessão de uso. Temos um versículo, me parece que no livro de Provérbios, que diz assim: tudo que vier para a mão, faça. Vier a mão para fazer, faça. Mas saiba que de tudo Deus pedirá conta. Isso está relacionado, querido, com a propriedade que Deus tem sobre tudo aquilo que vem à nossa mão para fazer. Podemos fazer o que queremos fazer com aquilo que Deus colocou em nossas mãos, e especialmente a nossa vida. Porque quando o escritor ao provérbio fala que podemos fazer, porém Deus vai pedir conta, isso está relacionado à nossa vida espiritual. O tempo de vida moral pelo qual nós vivemos aqui, física, também haverá uma prestação de conta na vida espiritual, porque esse corpo, esta alma, esta vida que nós temos, ela pertence a Deus. E se pertence a Deus, precisamos cuidar dela. Então,
Um dos objetivos da oferta pacífica é levar o ofertante a reconhecer que tudo pertence a Deus. Vamos também conhecer um pouco da oferta pacífica na história sagrada. Nós temos, por exemplo, Jacó, filho de Isaac. Ao fugir de Esaú, Jacó fez um voto ao Senhor. Lá em Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 21, ele vota a Deus dizendo: olha, se me guiar nessa viagem, por onde for que eu passar, o Senhor será o meu Deus, e assim por diante. Ele faz um voto. Depois disso, Jacó tornou-se um fiel adorador de Deus. Gênesis capítulo 35 e versículo de 1 a 3. Nós temos também ainda na história de Israel alguém que ofereceu uma oferta pacífica, Ana, a mãe de Samuel. A Ana fez um voto ao Senhor, lá no 1 Samuel capítulo 1 e verso 11. Ana, ela não tinha filhos, e quando ela vai ao templo para adorar a Deus, que ela está com os seus joelhos dobrados ao Senhor, que o sacerdote a tem por embriagada, ela então faz um voto a Deus, que se Deus desse a ela um filho homem, ela entregaria por toda a sua vida ao Senhor. E Ana fez isso, ela cumpriu o seu voto assim que o menino foi desmamado, lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 e 28. Provavelmente Samuel, ele foi para o templo, conforme Ana havia prometido. Ana ofereceu a ele em um sacrifício de louvor a Deus, como uma oferta de gratidão a Deus pelo bem recebido. Veja que Ana, ela entregou a Deus aquilo que já era dele. Deus apenas concedeu a Ana a alegria e o prazer de ser mãe, mas Ana entregou a Deus como oferta de gratidão. Possivelmente, então, Samuel, ele foi entregue ao templo, aos cuidados de Eli. Ele tinha aproximadamente 3 anos, que era o período, o tempo em que as mães hebreias mamavam os seus filhos. Depois nós temos também Davi, o rei de Israel, né? Também foi o homem que mais sacrifício pacífico fez a Deus. Partindo do Salmos 22, versículo 25, Salmo 56, 12, Salmo 61, versículos de 5 a 8, nós vamos ver como Davi, ele se entregou a Deus em uma oferta pacífica de gratidão e adoração a Deus. Então, nessas personagens, como Jacó, por exemplo, Jacó diz assim: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Que oferta linda! Ana, ela diz assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a tua aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, mas a tua serva der um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Davi, ele disse, lá no Salmo 22, versículo 25, ele disse: o meu louvor virá de ti, na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que temem. Então, o voto é o empenho voluntário de uma palavra a Deus ou a outra pessoa, né? Nas Sagradas Escrituras, o voto, em via de regra, tem caráter sagrado e não pode ser revogado, a menos que seja feito com base na ignorância e na presunção. Tem um caso aí de Samuel, capítulo 14, verso 24 e 35. Por esse motivo, para que o voto seja legítimo,
é mister que se observe os seguintes requisitos. Primeiro, voluntariedade. Não pode ser obrigado. Segundo, consciência da responsabilidade. Nós já falamos sobre isso. Conformidade com a palavra do Senhor. Que não envolva terceira pessoa sem o consentimento desta. Então, dicionário teológico da CPAD, a página 361, você vai encontrar essa descrição. A oferta pacífica na vida diária é consagração incondicional. Ou seja, a consagração, por que ela é incondicional? Porque é o meio pelo qual nós nos santificamos diante de Deus. O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar-se a si mesmo, a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com inteligência, culto com intelecto. Por isso que nós falamos lá atrás que a oferta tem que ser voluntária, não pode envolver terceiro, ela tem que ser feita dentro de uma certa condições, ela não pode ser feita com tristeza, porque o Romanos capítulo 12 vai deixar isso bem claro para nós. Apresenta vossos corpos, sacrifício vivo, santo e perfeito, que é o vosso culto racional. Aí vem o que é mais importante, né? Que é o vosso culto racional. Culto com inteligência. Nós não podemos fazer um culto, um sacrifício, sem inteligência, ou seja, aquela coisa formal, aquela coisa faz porque todo mundo faz. Não, ele precisa haver um diferencial nesse culto que nós oferecemos a Deus. Segundo, a oferta nossa na vida diária é sacrifícios de louvor. Fazemos sacrifício de louvor quando cumprimos a vontade de Deus. Nosso textual é o texto que estamos usando bastante, que refere mais a essa questão do louvor, e quando nos apresentamos com o espírito quebrantado diante de Deus. Salmo 51, e o verso de número 17, ele fala muito com clareza sobre esse quebrantamento. Deixa eu achar aqui, nós vamos ler para uma melhor clareza. Salmo 51, verso 17, diz assim: torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Esse é o 12. O 17. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Então veja, o quebrantamento é uma forma pelo qual move o coração de Deus e a vontade de Deus, e a Bíblia diz, o texto que lemos, que Deus não rejeita um coração quebrantado. Outra situação que a oferta pacífica na nossa vida diária é a adoração contínua. Nós temos o exemplo de Paulo e Silas na prisão, que adoravam a Deus. Ou seja, a adoração contínua, ela não leva em conta a situação pelo qual nós nos encontramos. Quantos de nós já nos perdemos empregos ou tivemos situações difíceis na vida, saúde familiar e etc. Mas sempre movemos o nosso coração a Deus em gratidão. Porque, meus queridos, as lutas, as dificuldades, elas não vêm para nos burilar. Ou seja, não vêm para nos arrebentar, para nos moer. Elas vêm para nos lapidar, vêm para nos dar mais brilho. Então, mesmo nessas dificuldades, na luta, como o caso de Paulo e Silas, preso,
algemado, mas a Bíblia vai dizer que eles cantavam hinos a Deus. Isso é adoração contínua, independente da circunstância. É difícil, mas precisamos ter essa adoração contínua. Recomendação bíblica é louvarmos a Deus continuamente. Efésios capítulo 5, verso 19, nós não vamos ler, e Colossenses capítulo 2, verso 16, vai falar sobre esse tipo de louvor a Deus contínuo. Meus queridos e meus amigos internautas, estamos chegando ao final do nosso vídeo. No entanto, eu quero aqui perguntar: será que nós estamos oferecendo a Deus uma oferta pacífica? Será que nós estamos oferecendo a Deus a nossa oferta de gratidão, de louvor, de adoração, por tudo, pelos benefícios que Ele tem feito por nós? Eu creio que, por mais ignorante que seja uma pessoa, ela vai ter alguma coisa para agradecer a Deus. Quem sabe no livramento do trânsito, livramento de uma enfermidade por uma cura divina. Certo é, alguma coisa você e eu, ou nós temos, para oferecermos a Deus uma oferta pacífica. Ofertamos ao Senhor com gratidão, louvor, amor aprovado. Que a nossa vida, meus queridos, seja um sacrifício pacífico ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, dono de tudo, do Senhor e a terra, o mundo e aquele que nele habita. A minha vida e a sua vida também é dele. Louvemos a Ele, exaltemos a Ele, glorificamos a Ele por essa bênção que Deus tem nos concedido. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.